Olá pessoas, meu nome é Eiler Wagner e essa é a parte 2 do resumo de direito previdenciário para o concurso do INSS de 2016. Antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que deixaram comentário no vídeo anterior, que acharam interessante o vídeo, que inclusive pediram para que eu continuasse gravando. Então, um oi aí para Helva Braga, Josiane do Nascimento, Matheus Medeiros e Asra, não sei se esse é seu nome, mas é o que está aqui. Então eu estou mandando um oi para essas pessoas. Tiveram outros comentários, mas eu peguei alguns. E eu quero agradecer muito ao Emerson de Souza, que fez uma correção do meu vídeo. Ele percebeu um erro. No meu vídeo eu tinha colocado que o INSS ele é a junção do Dataprev, IAPAS e INPS. Essa informação estava errada. Então o Emerson percebeu isso e deixou um comentário. E ele está correto. Na verdade, o INSS, que foi criado em 1990, ele é a junção de IAPAS e INPS. Obrigado pela correção. E agora vamos continuar o vídeo. Bom, no vídeo anterior nós estávamos falando a respeito dos beneficiários, quem são as pessoas que contribuem para o regime geral de previdência social. Nós falamos do empregado doméstico e também do empregado. E agora nós vamos continuar falando de quem são esses contribuintes, quem são essas pessoas, esse tipo de beneficiários do regime geral de previdência social. Vamos falar agora do contribuinte individual. Qual que é a característica do contribuinte individual? A característica dele é que ele não possui vínculo empregatício. O empregado e o empregado doméstico, como o nome já fala, empregado, ele tem vínculo empregatício. O contribuinte individual ele vai prestar um serviço, mas ele não tem vínculo empregatício. Então, ele também é obrigatório, tá? A contribuição. E quem são as pessoas que são consideradas contribuintes individuais? O explorador de atividade agropecuária, acima de 4 módulos fiscais, que conte com empregados ou colaboradores de forma permanente. Então, o cara que explora atividade agropecuária, ele é considerado contribuinte individual. Lembrando que, abaixo de 4 módulos fiscais, se essa exploração de atividade agropecuária for feita em regime familiar, ele é considerado o quê? Segurado especial. Então, a diferença do contribuinte individual para o segurado especial é essa, tá? Esse acima e abaixo de 4 módulos fiscais. Abaixo de 4 módulos fiscais em regime de economia familiar, segurado especial. Acima de 4 módulos fiscais que conte com empregados e colaboradores de forma permanente, contribuinte individual. A pessoa física que explora extração mineral, que é o garimpeiro, ele é considerado contribuinte individual. O empresário, titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado e o sócio cotista que receba remuneração, também é considerado contribuinte individual. O síndico, se ele for remunerado, o síndico quando ele ganha alguma coisa, ou também se ele receber alguma isenção da taxa de condomínio. Se ele recebe um desconto, ele é considerado, é igual como se ele recebesse pelo trabalho. Então, o síndico que receber a isenção, ele também é considerado contribuinte individual. O cooperado, o vendedor ambulante, camelô, feirante, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele é um contribuinte individual. Prestador de serviços, o médico residente, o árbitro de jogos, os juízes que apitam jogos, os auxiliares, são considerados contribuinte individual. Contratado para a campanha eleitoral, aquele cara que trabalha durante aquele período da campanha, ele é contribuinte individual. A diarista, que é diferente da empregada doméstica, a diarista, que trabalha por conta própria de forma não contínua e sem fins lucrativos, que não é aquela pessoa que está todo dia na mesma casa, é aquela que trabalha um dia numa casa, outro dia na outra. Essa aí é a diarista, que não é de forma contínua, ela é contribuinte individual.
padres e pastores, esses ministros de vida consagrada, eles são considerados contribuinte individual, e o brasileiro que trabalha para a ONU e não para a União. Lá em cima nós vimos que quando aparece a palavra União, ele é considerado empregado, e quando ele trabalha para a ONU, mas não é para a União, ele é considerado contribuinte individual. Trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele pode se confundir com o contribuinte individual em algumas coisas. Mas o que eu vou lembrar do trabalhador avulso? Eu vou lembrar que ele também é sem vínculo empregatício, mas o que vai diferenciar é que ele tem intermediação. Essa intermediação quer dizer que tem alguém que está ligando a esse prestador de serviço à pessoa para quem ele está prestando o serviço. Essa intermediação pode ser feita por órgãos de gestão de mão de obra ou por um sindicato, por exemplo. Tem um sindicato dos trabalhadores. Se eu presto serviço através do sindicato, eu vou ser considerado trabalhador avulso e não contribuinte individual. O contribuinte individual ele vai lá e faz por conta própria, sem vínculo empregatício. O trabalhador avulso ele faz meio que por conta própria, mas ele tem intermediação do órgão de gestão de mão de obra ou do sindicato. Segurado especial. O segurado especial, como eu já havia dito um pouco, ele explora a atividade agropecuária também, mas em área inferior a 4 módulos fiscais. O que diferencia o segurado especial que explora a atividade agropecuária do contribuinte individual é o tamanho da área, que aqui tem que ser inferior, e ele não tem empregados, mas ele pode contar com colaboradores temporários. Segurado especial pode ter um colaborador temporário? Pode. E o que caracteriza o colaborador temporário? É que ele pode trabalhar 120 dias por pessoa no ano civil. O que é isso? Eu posso ter, durante um ano, 12 meses, eu posso ter uma pessoa trabalhando para mim durante 120 dias. Ou eu posso ter 2 pessoas trabalhando durante 60 dias. E assim sucessivamente. Esse é os 120 dias por pessoa ao ano. É isso. E lembrando que não é contado nesse tempo o auxílio-doença. Então, se esse cara que trabalha para mim, ele precisou sair do trabalho por algum motivo de acidente e ele recebeu auxílio-doença, se ele ficou 30 dias, eu não vou descontar esses 30 dias dos 120 dias que ele poderia me prestar serviço ao ano. Então é isso, não conta o tempo de auxílio-doença. Também é considerado segurado especial o pescador artesanal. Esse pescador artesanal ele é considerado segurado especial se ele trabalhar sozinho e tiver uma embarcação de até 6 toneladas, ou se ele pode ter um parceiro com embarcação de até 10 toneladas. Também vai ser considerado segurado especial o extrativista vegetal e o seringueiro. Falando um pouco do grupo familiar, esse grupo familiar, que é o grupo de pessoas que trabalham ali na atividade agropecuária, na área inferior a 4 módulos fiscais, eles são considerados segurados especiais, e eu posso fazer parte desse grupo familiar até a partir dos 16 anos. Então, 16 anos em diante, eu posso fazer parte de um grupo familiar de segurados especiais. Se eu enquadrar em outra modalidade, eu deixo de ser segurado especial. Então, se eu trabalho lá na zona rural, mas aí de repente eu começo a exercer outra atividade, eu vou deixar de ser considerado segurado especial. Mas tem alguns casos em que eu posso
exercer outra atividade e continuar sendo segurado especial. Quais são esses casos em que eu vou exercer outra atividade e não vou perder a qualidade de segurado especial? Quando eu realizar a outorga de até 50% do imóvel, desde que eu continue na atividade, então eu posso fazer isso. Eu posso fazer um turismo na propriedade, explorar o turismo, posso. Inclusive eu posso hospedar as pessoas e cobrar por isso. Só que tem um limite. O máximo é o quê? De 120 dias no ano civil. Então eu tenho uma propriedade que é bacana e dá para eu construir alguma coisa ali e durante um período receber as pessoas lá, mas eu não quero perder a qualidade de segurado especial. Se eu fizer isso só durante 120 dias, ok, eu continuo sendo considerado segurado especial. O que mais que eu posso fazer? Eu posso participar em plano complementar específico para a classe e também eu posso contribuir facultativamente para o regime geral com a intenção de melhorar a minha renda. Porque lembrando que o segurado especial ele tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo. Mas eu não quero, quando eu aposentar, receber só um salário mínimo. Então eu posso contribuir facultativamente, eu posso fazer uma contribuição facultativa para poder aumentar a minha renda? Posso. E eu também posso fazer parte de um plano específico para a classe. O que que é isso? Específico para segurados especiais. Eu posso fazer parte de um plano. Eu posso participar de programas do governo, não tem nenhum problema. Eu posso receber benefícios, no máximo de salário mínimo. Eu posso fazer artesanato e vender esse artesanato, desde que não ultrapasse o salário mínimo também. Eu posso exercer atividade no período de entre safra e de defeso e recolher as contribuições. Esse período de entre safra é aquele período em que a minha propriedade não está produzindo, porque não é a época de produzir, eu não preciso ficar de braço cruzado. Eu posso exercer outra atividade, no máximo também de 120 dias. Uma observação importante, eu posso ser vereador. A lei só fala de vereador, tá? Prefeito, de outros cargos eletivos não fala de vereador. E eu também posso ser titular, sócio de empresa agrícola, em tipo de microempresa, formado por segurados especiais e posso fazer parte de sociedade. Então, num resumo, nós vimos que os prazos eles são fáceis de guardar porque é tudo 120, né? É tudo 120. Eu posso ter alguém trabalhando para mim 120 dias, pessoa no ano civil. Eu posso explorar, alugar a propriedade, ou eu posso fazer o turismo no máximo 120 dias por ano. E eu também posso explorar outra atividade no máximo de 120 dias, então ficou fácil de decorar esse prazo do segurado especial. Então essas são as atividades que ele pode estar exercendo e ainda assim não perder a qualidade de segurado especial. Falando agora do segurado facultativo. Como o nome diz, facultativo é aquele cara que ele não é obrigado a contribuir. Todos os segurados que nós vimos até agora, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, eles são obrigados a contribuir. Se eles não estão contribuindo, eles estão errados. O facultativo, como o nome diz, ele contribui se ele quiser. É facultado a ele o direito de contribuir. Quem são essas pessoas? É a dona de casa, o estudante, o estagiário de acordo com a lei, o desempregado, o presidiário, quando ele exercer alguma atividade lá dentro da cadeia. O estagiário, em acordo com a lei, você deve se lembrar que nós vimos isso no primeiro vídeo. O estagiário, quando ele trabalha em desacordo com a lei, que é quando ele faz um estágio que não tem nada a ver com o que ele está estudando, ele é considerado empregado, ele é obrigado a contribuir. Mas quando o estágio dele é em acordo com a lei, eu estudo, faço faculdade de Direito e o meu estágio é na área de Direito. Então ele está em acordo com a lei, ele vai contribuir se ele quiser. Ele pode contribuir se ele quiser. Qual que é a idade
para que eu possa começar a contribuir? No decreto 3.048 e na prática, 16 anos de idade. Mas a lei 8.212 e 8.213/91, ela fala 14 anos. Então, foi meio que revogado de maneira tácita nessa emenda constitucional 20 de 98. Mas, apesar de ter sido revogado de maneira tácita, as bancas ainda cobram 14 anos, principalmente a CESP costuma cobrar. Então, se no enunciado vier falando de acordo com a lei, você vai colocar que é 14, tá? Se falar de acordo com o decreto ou de acordo com a prática, aí 16 anos. Mas de acordo com a lei, 14, e apesar de ter sido revogado ainda, por estar na lei, eles costumam cobrar 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, a pessoa pode começar a contribuir como segurado facultativo. Mudando de assunto agora, e falando dos dependentes, os dependentes são aquelas pessoas que elas não contribuem para o regime geral de previdência social, ela não é um contribuinte, mas ela é um dependente do contribuinte. E por ela ser um dependente do contribuinte, tem algum momento que ela vai receber algum benefício. Então nós vamos estar vendo isso. Existem 3 classes de dependentes, classe 1, 2 e 3. Essas classes, elas vão receber o benefício nessa ordem. Primeiro a classe 1. Se a classe 1 não existe, a classe 2. E se a classe 2 não existir também, a classe 3. Se a classe 3 não existir, ninguém recebe e acabou. Por exemplo, uma pensão por morte. O cara é contribuinte, ele morreu. Se ele tiver filho ou cônjuge que está na classe 1, eles vão receber. Se ele não tem filho e nem tem cônjuge, mas ele tem pais, que é a classe 2, aí os pais vão receber. Se ele não tem filho, não tem cônjuge, não tem pais, mas ele tem irmão, aí o irmão vai receber. Lembrando que, se uma classe deixar de existir, não vai passar para outra, tá? Então nós vamos estar vendo isso. A primeira classe, quem faz parte da primeira classe? O cônjuge. O cônjuge é aquela pessoa com quem você tem casamento. O companheiro. O companheiro é aquela pessoa com quem você tem união estável. Então, casamento ou união estável, ele gera essa dependência. Lembrando que isso vai cessar com a separação ou com o divórcio, exceto se houver alimentos. O cônjuge que tenha dispensado alimentos, no momento da separação ele não quis pensão alimentícia, a mulher não quis pensão alimentícia. Ela pode pedir pensão por morte, caso ela prove que precisa depois. Então, na separação, a mulher falou, não quero receber pensão alimentícia. Mas aí o cara morreu e existe uma pensão por morte, ela pode falar, não, agora eu quero receber a pensão por morte. Se ela provar que necessita, isso pode estar acontecendo, tá? Pro filho, é claro. E também faz parte da primeira classe os filhos e os equiparados a filho. Equiparado a filho é enteado e tutelado. A classe 1, que está cônjuge, companheiro, filho e equiparados a filhos, eles têm a dependência presumida. O que é a dependência presumida? Eu não preciso provar que eu sou dependente do contribuinte. É presumido, já entende-se que essa pessoa que faz parte da classe 1 é dependente. Os enteados e os tutelados, que são aqueles equiparados a filhos, eles precisam depender do segurado. Como que é feita como que é provado que ele depende? Pros enteados, uma declaração, e pros tutelados, o termo de tutela. Esses filhos enteados e tutelados, os filhos equiparados a filhos, eles recebem o benefício de dependente até 21 anos.
até 21 anos, salvo se eles forem inválidos ou incapazes declarados judicialmente. Observação: se o filho ele está estudando, ele recebe pensão por morte, ele chega aos 21 anos e a pensão por morte é a única forma que ele tem de pagar a faculdade, por exemplo. Vai estender a pensão até ele terminar? Não, não vai. Não vai estender. Deu 21 anos, vai encerrar. A única condição desse benefício para dependente continuar, no caso de filho equiparado a filho, continuar após os 21 anos, é esse filho ou equiparado a filho ser inválido ou incapaz. E essa invalidez ou incapacidade tem que ser declarada judicialmente. E ela tem que ter acontecido antes dos 21 anos. O que é isso? Se eu tenho 23 anos e eu fico inválido ou incapaz, não adianta mais, tá? Eu não vou conseguir receber um benefício que é pago a dependente. Eu só receberia se essa incapacidade ou invalidez tivesse acontecido até 21 anos de idade. Essa é a classe 1. A classe 2 são os pais. Nesse caso, eu preciso comprovar a dependência. E a classe 3 são os irmãos. E eu também preciso comprovar a dependência. Uma observação importante. A classe, ela concorre em igualdade entre si. Por exemplo, eu morri e eu tinha uma mulher e 2 filhos. A pensão por morte vai ser dividida igualmente por 3. Vai ter uma cota para a mulher, uma cota para o filho e uma cota para o segundo filho, igualmente. Vamos supor que um dos filhos morra. A parte dele vai ser dividida igualmente entre 2, e aí vai dar um valor igual para a mulher e um valor igual para o filho. Então, os dependentes concorrem igualmente entre si dentro de uma classe. O benefício, ele não passa de uma classe para a classe seguinte. O que isso quer dizer? No mesmo exemplo anterior, se eu morri e tinha uma esposa e tinha 2 filhos, eles estão recebendo agora a pensão por morte. Se sofreram um acidente e morreram os 3 morreram, vai passar para os meus pais o benefício? Não. Por quê? Porque o benefício ele não passa para a classe seguinte. Então, se eu tinha um filho recebendo e meu último filho morreu, ninguém mais vai receber e acabou. Então, é assim que é entendido pelo INSS essa questão de dependentes dividido em 3 classes. Agora, quem são os trabalhadores excluídos? Trabalhadores excluídos do regime geral. Qualquer trabalhador amparado por outro regime, ele é excluído, claro, já falei isso, exceto se ele exercer alguma atividade com compatibilidade de horários que ele enquadre em outro regime, mas ele não pode ser amparado pela mesma atividade nos 2 regimes. Então, se eu exerço uma atividade e eu sou amparado por outro regime, eu estou automaticamente excluído do regime geral de previdência social. E também é excluído o estrangeiro sem residência fixa no Brasil. Esse também ele vai ser excluído do regime geral de previdência social. Bom, agora vamos falar um pouco das empresas. O que é considerado empresa pro direito previdenciário? Aqui, a visão de empresa é um pouco mais ampla. Quase tudo é considerado empresa para fins previdenciários. Então, a firma individual é considerada empresa, poder público, as sociedades e o que vai ser
equiparado à empresa. O contribuinte individual, a respeito daquelas pessoas que são contratadas por ele. Então, se eu sou um contribuinte individual, lembrando que o MEI, o microempreendedor individual, ele é considerado um contribuinte individual. Se ele tem pessoas contratadas que trabalham para ele, para essas pessoas ele vai ser considerado como empresa, tá? A cooperativa, a associação, missão diplomática e também repartição consular, todos são considerados, são equiparados à empresa para o INSS, para o direito previdenciário. Quais que são as fontes do direito previdenciário e do regime geral de previdência social? As fontes primárias é a Constituição Federal de 1988 e as leis, como nós vimos, 8.212 e 8.213, e as fontes secundárias são os decretos e as instruções normativas. Nós temos, por exemplo, o decreto 3.048. Uma nova lei que venha fazer alguma alteração, ela pode entrar em vigor de imediato. Então ela pode, geralmente no início da lei, vem dizendo essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela pode entrar em vigor de imediato. Se ela for omissa, quer dizer, se na lei não vier falando quando ela vai entrar em vigor, ela entra por padrão em 45 dias. Mas, se essa lei criar, majorar ou ampliar contribuições, ela tem que obedecer o prazo de 90 dias. Quando nós estávamos falando dos princípios da Previdência Social, nós vimos um princípio chamado noventena, ou anterioridade nonagesimal, que falava justamente disso. Se uma nova lei criar, majorar ou ampliar uma contribuição, ela tem que esperar esses 90 dias para começar a valer, para entrar em vigor. Quando houver uma lacuna na lei, o que vai ser utilizado? A integração da lei, vai ser utilizado analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, nessa ordem, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Esse foi o vídeo 2 do resumo de INSS, resumo de direito previdenciário para a prova do INSS. Eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo. Quero pedir para que vocês deixem comentários e sugestões aqui embaixo nos comentários do vídeo. E para quem gostou, compartilhem o vídeo. Quanto mais visualizações esse vídeo tiver, mais fácil vai ser para que eu continue gravando, para que eu passe a disponibilizar a continuação do resumo. E é isso, boa sorte nos estudos de vocês e até o próximo vídeo.